Ok, pessoal, então começamos a nossa aula, né? Informando a todos que esta aula está sendo gravada e posteriormente será colocada no, no Siga, né? Por meio do YouTube. Pessoal, um comentário geral da prova, tá? No geral, quem se propôs a fazer foi muito bem na prova, né? Estava bem dentro da lista, então não houve problema. Apenas que me incomodou mais, de uma forma geral, foi a primeira pergunta, tá? Isso aí foi um problema geral, porque eu solicitei que fosse demonstrada a estacionariedade e boa parte de vocês pularam parte das contas, não demonstraram a convergência em relação ao estado estacionário, já assumiram já a estacionariedade, já entraram com as contas dizendo que o modelo era estacionário. Então, quase ninguém, se eu não me engano, provou de fato que era estacionário, tá? Isso é um problema, né? Então, porque tinha que demonstrar que matematicamente a estacionalidade acontecia, tá? E aí é isso. Ninguém botou o K ponto K igual a zero e encontrou a estacionalidade. A maioria de vocês entraram direto lá com os valores estacionários e ficou por isso mesmo, né? Então, essa é a única crítica geral que eu tenho em relação à prova. Também houve alguns problemas lá para explicar a diferença de convergência absoluta e condicional, né? Muita gente se enrolou para explicar, sobretudo, a convergência condicional. Praticamente ninguém colocou as equações da convergência condicional, apenas acabou dando uma pincelada em cima, né, uma ideia, mas ninguém aprofundou muito, poucas pessoas aprofundaram muito. E na questão sobre a produtividade total dos fatores, né, o B ponto B, todo mundo praticamente que fez essa questão colocou ali a matematiquinha, né, mas aí também faltou uma explicação mais profunda sobre as possibilidades do que aumenta a produtividade, né? Se eu não me engano, o único que foi fundo aí nessa questão, falou da questão da nova economia e tal, foi o Lucas Trindade, né? E ele acabou discutindo bem essa questão, tá? Obviamente é muito difícil uma pessoa dominar todos os aspectos e tirar 10 em tudo, né? Então, quando a pessoa tira 10 ou 100% na prova, né? 100, eu corrijo em 100 e passo de 0 a 10 pro SIGA, né? Que a pessoa tem que realmente demonstrar que ela tem um conhecimento de 100%, né? Um conhecimento total ali é muito difícil, mas muita gente tirou, algumas pessoas tiraram 9, 8, 8,5, então demonstra aí que de uma forma geral vocês, quem se propôs a estudar, a fazer, né? Foi muito bem, tá? Então, de uma forma geral, vocês estão de parabéns aí pelo resultado, tá? Então, voltando aqui ao que nós estávamos estudando na semana passada, né? Nós paramos aqui nesta equação aqui, né? Sobre qual que foi antes um pouco, né? Nesta equação aqui, né? Então, a ideia é que a gente aumenta, distorce tudo. E a equação não aumenta. Bom, foi isso daqui, né? Que o A ponto, ele vai depender do LA elevado o impacto, né, dos pesquisadores sobre o desenvolvimento do setor de ideias e o papel que as próprias ideias têm na dinâmica, né, de criação de novas ideias elevado a esse coeficiente φ. Alguma coisa, isso daqui, né? Aponta essa constante aqui. Bom, e aí então nós temos que. Professor, Oi, desculpa te então, atrapalhar, mas não tem nada transmitindo, não. O senhor deveria estar transmitindo alguma coisa? deveria. Então, não tá, não. Então, tá, voltando aqui, ó. Então, nós paramos aqui nessa equação, né? É, aqui fica melhor para nós enxergarmos, né?
que fica melhor para nós enxergarmos, né? A dinâmica no tempo da acumulação das ideias, ela depende da própria quantidade de ideias já disponíveis, né, elevado ao parâmetro φ, e da quantidade de pesquisadores, né, LA elevado aqui a esse cara aqui. E ambos estão, tanto o lambda como o φ, eles estão entre 0 e 1. Foi aqui que nós paramos. Qual que é o ponto agora, né? Agora nós vamos, então, estudar a estacionariedade dessa dinâmica, né? Então, eu vou repetir esta equação. Esta equação aqui, né? Vou deixar com a mesma cara do livro. Pronto, vai ficar com a mesma cara do livro aqui. E aí, então, eu vou dividir por A, os dois lados aqui, ó. Tá? Então, aqui eu vou ter A ponto A é igual a θ, LA lambda, A, φ, menos 1. Tá? Este A ponto A, a gente conhece ele, é o nosso GA, né? É a taxa de crescimento da tecnologia, né? Ou aqui, ideias, no sentido mais amplo, né? Qualquer ideia que aumente a utilidade dos indivíduos em consumir um determinado produto, né? E aumente a produtividade, aumenta a rentabilidade, né? Então, a ideia foi uma discussão que a gente teve, né? Não é a ideia em si que é produtiva, mas é quando digamos assim, ela entra dentro da função de produção, né? E ela passa a aumentar a rentabilidade. Então, esse GA, né? Se ele for estacionário, a ideia de estacionariedade lá que vocês fizeram na primeira prova significa o quê? Estacionário sempre significa alguma coisa constante, né? Se eu tenho uma taxa, se eu acredito no modelo de solo, tá? Se eu acredito no modelo de solo que existe um crescimento estacionário do GA, ou seja, aquele GA que ele é constante, né? Aqui em torno aqui de 2% aqui dos Estados Unidos ao longo dos anos, então eu acredito que existe uma estacionariedade, ou seja, a tecnologia ela vai crescendo aí de uma forma estável e constante ao longo do tempo. Bom, se isso é constante, então eu posso utilizar essa informação, né, para poder derivar uma relação, né, que vai determinar a estacionariedade desse GA ao longo do tempo. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou trocar esse A ponto A por esse GA. Então, vou escrever aqui, ó. GA é igual a θ, LA, lambda, A e menos 1. Primeira coisa a ser feita é isso. Feito isso, eu vou derivar em relação ao tempo, né? Como é que eu faço isso para ver a dinâmica intertemporal? Aplico o ln dos dois lados. E antes de derivar em relação ao tempo, eu vou aplicar a propriedade aí do ln, né? Então, ln θ mais lambda ln LA. Estou derrubando já os expoentes, tá? ln A, tá? E aí, alguma dúvida, gente, de como eu
como eu fiz essa conta daqui para cá. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. O significado do θ. O θ é uma constante, o Bruno. Ele, digamos assim, ele, ele capta assim tudo aquilo que, digamos assim, a ideia geral é, se eu não tivesse tecnologia nenhuma e se eu não tivesse ideia nenhuma, qual que seria o valor da tecnologia? Existiria alguma coisa, né? Que as pessoas iam desenvolver. Então, o θ, ele existiria, ele teria um valor constante ali, tá? Então, digamos assim, se eu fosse fazer um gráfico e se eu não tivesse ideia nenhuma, se o A fosse zero e se não tivesse pesquisadores, né, um setor de pesquisa, qual que seria o estoque de ideias? Seria um estoque de ideias pequeno, possivelmente constante ao longo do tempo. Tudo bem? Porque se eu não coloco aquele θ ali, eu diria que se eu não tivesse ideia nenhuma e pesquisador nenhum, o estoque de ideias ele seria zero. Aí também não é muito realístico, né? Porque em algum momento da humanidade você tinha aquele conhecimento sendo desenvolvido, mesmo sem ter um mercado de ideias e mesmo sem ter um conjunto de ideias que ele fosse sendo passado para frente e aproveitado, né? Esse mecanismo esse pool de ideias em que os pesquisadores vão lá e pegam alguma ideia para transformar numa nova ideia, tá? Esse que é o papel do θ ali, ele é uma constante, tá? Bom, então tá tranquilo. Agora o que eu vou fazer aqui, eu vou derivar, né? Derivar em t, tá? Então vou aplicar derivada em t. Então quando eu derivo o GA, que eu falei para vocês que é uma constante, essa derivada do ln de GA, como é constante, vai para zero. Quando eu derivo essa constante aqui, que é outra constante, vai para zero. Agora, o LA não é constante e o A também não é constante. Então, o que vai acontecer? Vai ficar lambda, derivada do LA vai ficar LA ponto sobre LA, mais φ menos 1, LNA, né? A derivada em relação ao tempo vai ficar A ponto dividido por A, que é igual a zero. Tá? Esse cara aqui é igual a zero, isso aqui é constante, é igual a zero também. O LA sobre A, né, a dinâmica dele intertemporal, né, por hipótese, ele cresce numa taxa constante, que é a taxa populacional, N. E o A ponto A também cresce numa taxa estacionária, que é GA. Então, eu posso encontrar aqui qual que vai ser a taxa de crescimento estacionário desse GA. Vai ser N mais φ menos 1 vezes GA. Né? Então, vou escrever GA é igual a lambda vezes N, vezes N, φ menos 1, tá? Então, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Que, pessoal, eu errei bem aqui em cima, tá? Aqui, ó. Esse φ aqui, eu vou passar ele para baixo, para ficar 1 menos φ. Eu poderia simplesmente trocar lá no final, mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou repetir esse A dividindo aqui, ó. Tá? Olha lá, o correto aqui vai ser isso aqui, ó. Vai ser A1 menos φ.
Que lambança, hein? Meu Deus do céu. É, é, é bem desnecessário o que eu estou fazendo aqui. Eu vou mudar isso tudo, não. Deixa do jeito que está mesmo. Pronto. Eu errei foi aqui. Eu errei foi aqui, tá? Na hora que eu passei esse cara pro lado esquerdo, tinha que ter mudado de sinal e eu não mudei. Então eu vou fazer assim, vai ficar mais fácil para arrumar por aqui, ó. Então, deixa a continha do jeito que estava mesmo. Vou fazer assim, ó. Lambda n é igual a menos π menos 1 vezes GA. Lambda n ó, menos com menos, né? Menos com menos mais, então vai ficar 1 menos π GA. GA vai ficar lambda n 1 menos φ. Pronto, agora está certo. Melhor do que mudar tudo lá para cima. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aí. Tranquilo. Alguém tem alguma coisa a falar? Alguém não entendeu? Só o finalzinho ali que eu tinha errado o sinal. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Beleza. Então, esse daqui que é o crescimento em estado estacionário. Então, o estado estacionário, ele vai depender positivamente da quantidade populacional, então, à medida que a população aumenta, população N que aumenta, eu vou crescer mais, porque vai aumentar a quantidade de gente vinculada ao setor das ideias. Quando esse lambda aqui ele aumenta, ele também afeta positivamente o GA, né? Conforme a gente espera. Então, esse cara aqui mais próximo do 1 significa que cada cientista está tendo uma ideia totalmente nova, né? Que é muito difícil, então a gente espera que esse cara que esteja entre 1 e 0. E o φ, né? Ele mede para a gente o impacto que as ideias têm em novas ideias. Então, se o φ for igual a 1, né, a geração de ideias seria infinita, né? Porque você teria que fazer aqui tendendo a 0, né? Esse cara aqui ia crescer e ia tender ao infinito. Se fosse 0, o GA ia depender só da quantidade de pesquisadores, né? E o φ aqui, né, quanto mais próximo a 1, também maior é o GA, né? O φ aumenta, o denominador diminui, esse efeito aqui como um todo se torna cada vez maior, tá? Beleza. Tá? Muito bem. O que nós vamos fazer aqui, então, nesse momento, é analisar como que o Homer, né, nós dizemos assim, sem perda de generalidade, nós vamos avaliar esse modelo aqui sob as hipóteses que o Homer ele utilizou, né, no artigo dele lá de 1990. Esta equação aqui que nós estamos trabalhando, ela foi uma proposta de um artigo do próprio Jones, tá? Que é o autor do livro aí de vocês. O Jones escreveu um paper sugerindo essa modificação aqui na equação do Homer. A equação original do que o Homer fez na tese de doutorado dele, né, que é a mudança tecnológica endógena de 1990, eu vou botar aqui o Homer, 1990, ele propôs que a acumulação de capital ela fosse dada por isso daqui, ó, θ, LA, vezes A, tá? Então, logo a dinâmica aqui da acumulação do tempo do GA dependeria só
só da quantidade de pesquisadores, tá? E o estoque de ideias aqui não teria interferência. Por que o Jones propôs esta formulação matemática aqui, né, em cima da equação que o Homer tinha já proposto? Ele fez essas alterações aqui por dois motivos. O primeiro motivo é que não faz sentido você não modelar a dinâmica do crescimento das ideias, considerando que as ideias anteriores, né, que é captada aqui por esse AFI, tem alguma influência nas novas ideias, tá? E ele colocou esse parâmetro lambda aqui, porque ele fez um tremendo levantamento aí. O Homer provavelmente deve ter, quando ganhou o Nobel de Economia, deve ter feito algum agradecimento por esse autor do livro nosso aí, o Jones, né? Ele fez um levantamento para poder avaliar empiricamente se o modelo do Homer estava ok, né? E ele descobriu que a taxa de crescimento do número de pesquisadores só nos Estados Unidos, ela tinha aumentado na ordem de 4.000% durante o século XX, né? Enquanto o crescimento ele aumentava aí numa taxa anual de 2%. Né? Então, naturalmente, se você acumular os 2%, você não vai encontrar 4.000% de aumento do crescimento econômico e tecnológico, né, do mundo. Então, o Jones foi lá e fez isso. Não, beleza, a ideia do Homer aqui é muito boa, mas achar que cada pesquisador novo vai gerar, essencialmente, uma ideia totalmente nova, talvez seja algo ingênuo, né? Então, vamos lá, vamos propor aqui, então, essas modificações aqui. Ele propôs e beleza, né, foi aceito. Essa proposta do Homer aqui, de qualquer maneira, né, ele não é de todo ruim, né, mas enfim, eu falei 4.000%, mas eu errei, tá, gente? É menos, é 400%. Tá no livro aí. 400% de 1950 a 1990. De 1950 a 1990, cresceu 400% o número de cientistas. E o crescimento aqui, segundo Jones, foi de 1,8% ao ano. Né? Então, essa discrepância aqui é que levou ele a sugerir essa modificação aí que ele fez no modelo. Tá? Agora, se você pega e olha o modelo do Homer sob essa ótica aqui que ele fez, né, a gente verificou aqui que o GA ele vai ser dado por lambda n 1 menos φ, né? Então, beleza, o GA lambda n 1 menos φ. Então, assim, também não vai descaracterizar tanto o modelo do Homer, né? Porque, utilizando a equação original do Homer, o φ ele vai ser igual a 1, o lambda vai ser igual a 1 e o φ vai ser igual a 0. Né? Então, essa aqui foi a primeira proposta do Homer, é que o crescimento tecnológico, ele acompanha, naturalmente, se o lambda é igual a 1 e o φ for igual a 0, o GA ele vai ser igual ao crescimento populacional. Né? Essa aqui foi a primeira proposta do Homer, né, sobre o crescimento da tecnologia. Por quê? Porque se você voltar lá no capítulo 4, né, quando você estudou lá para fazer sua prova lá de Marco 3, a primeira prova, um dos fatos que estavam bem delineados lá é que o crescimento tecnológico, né, o crescimento da produtividade lá dos Estados Unidos, lá em torno de 1,8%, 2%, ele estava acompanhando aqui o crescimento populacional, né? Então, essa relação aqui entre o crescimento tecnológico e o crescimento populacional,
digamos assim, pelos dados, ambos estão crescendo mais ou menos na mesma taxa, né? E aí foi aquilo que eu argumentei lá com vocês, né? De um lado, esse crescimento populacional da década do século XX, ele propiciou a entrada de novos trabalhadores trabalhando nesse setor de pesquisa, nesse setor de ideias, né? E, ao mesmo tempo, as tecnologias permitiram que as pessoas morressem menos. E também, naturalmente, ele pega ali 1950 para frente, né? Porque é justamente o período que a Segunda Guerra Mundial já tinha acontecido, já tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, né? Então, acaba que você pode olhar para isso sob duas perspectivas. Uma perspectiva é que existe uma certa coincidência, né, do crescimento da produtividade acompanhando o crescimento da população, ou você pega e vê que existe uma relação entre as duas variáveis. Isso aí não vai ser unanimidade, né? Você vai ter economistas como o Aghion, por exemplo, que ele vai fazer vários trabalhos tomando por essa relação empírica que ele observa do crescimento populacional e do crescimento tecnológico. Então, vários modelos de crescimento endógeno do Aghion. Deixa eu escrever aqui. Um outro autor também que trabalhou muito nessa área de crescimento endógeno. Aghion. Tá? Tem um I aqui, ó. Aghion. Então, o Aghion fez muito trabalho, livro, tem até um livro dele aqui sobre crescimento endógeno, só sobre crescimento endógeno, que vários modelos acabam caindo aqui nessa relação. Só que aí o Jones, ele pegou e levou um pouco mais a sério, né? Falou, não, o crescimento populacional conduziu o crescimento tecnológico, né? É uma hipótese aí que o Homer utilizou para poder facilitar na análise dele aí do crescimento do número dos trabalhadores, né? Mas vamos analisar aí, de fato, quanto que houve de crescimento de pessoas ligadas ao setor, né, de pesquisas no mundo para verificar se isso daqui está ok, né? E aí ele viu que a taxa era meio discrepante, né? Peraí, 400% em 40 anos, tá, mas o PIB não cresceu 400% em 40 anos, cresceu bem menos, né? Cresceu, na melhor das hipóteses, 40 anos, né, que eu falei, né, 2 vezes 4, né, chega, vai crescer vai ter crescido aí uns 80% na melhor das hipóteses, né, fazendo uma conta muito, muito rasteira, muito porca, né. Então é isso. Mas aí, mesmo assim, né, tem toda uma série aí de, digamos assim, um certo respeito, né, com que a gente acaba tratando aí as hipóteses do Homer aí, né, para poder... Como é que foram feitas essas avaliações, né? Mas é diferente do crescimento do solo, né? À medida que a gente vai estudando essa literatura, a gente vai observando isso. O modelo do solo, ele é uma coisa, assim, bem intocável, né? Perfeitamente intocável. Pá, é aquele jeito ali, e daí você só vai fazendo retoques empíricos ali, né? Se eu coloco uma variável de capital humano, mas é um desdobramento que não descaracteriza o modelo original, e é isso, é um modelo assim, tá? Que ele, todo mundo lá nos Estados Unidos, seja de esquerda e direita, quer dizer, seja economista da água doce, da água salgada, que eu já expliquei para vocês, né? Vão ter uma certa, assim, um modelo muito bom e intocável, né, do ponto de vista teórico-empírico. Já o modelo do crescimento endógeno, do Homer, embora ele tenha ganhado o Nobel, né, ele ganhou o prêmio Nobel mais pelo impacto que ele teve do desenvolvimento da literatura posterior do que do próprio modelo dele, né? Porque, assim, a partir da ideia dele, a partir do modelo dele, começou uma série de outros trabalhos, tanto questionando a validade do modelo dele, como propondo modelos alternativos de crescimento endógeno.
Então, foi um trabalho, uma ideia seminal que gerou, né, a pergunta e outras novas ideias aí. Então, isso que é a parte mais irônica da coisa, né? O modelo do Solon, ele tem uma deficiência grave, que é a exogeneidade da tecnologia, mas ele é um modelo irretocável do ponto empírico, né? Só que tem essa questão dentro da teoria neoclássica, tá, gente? Aí, obviamente, que o cara heterodoxo, ele vai discutir, não vai aceitar o modelo, vai criticar as bases com que o modelo foi construído, e aí você já sabe como é que funciona a economia. Na economia não existe uma ideia geral. Mas eu estou falando aqui dentro do ponto de vista da teoria neoclássica, tá? Dentro do ponto de vista da teoria neoclássica, o modelo do Solon é aquele modelo irretocável, né, do ponto de vista daquilo que ele se propôs a fazer. Só que ele originou e impactou, assim, vários trabalhos empíricos, né? Foi muita empiria que foi sendo proposta depois para poder analisar o modelo do Solon. Já o modelo do crescimento endógeno, pelo contrário, houve menos trabalho empírico, talvez, assim, eu não vejo tanto assim trabalhos empíricos, mas ele gerou um grande impacto de novos modelos teóricos, porque vários modelos teóricos surgiram a partir dessa ideia dele, né? Várias discussões teóricas surgiram a partir dessa ideia inicial do Homer, tá? Então, só um conhecimento, só passando para vocês um conhecimento de quem pesquisa e gosta de ler o assunto, tá? Bom, então, tomando aí o modelo do Homer original como ponto de partida, tá? Nós vamos novamente escrevê-lo aqui conforme eu escrevi aqui em cima, tá? Vou puxar uma flechinha aqui, para ficar mais fácil. Então, eu vou escrever aqui, ó, que A ponto A é igual a θ LA. E aí, então, acompanhando aqui a ideia do modelo do Homer, né, eu vou escrever esse LA como uma espécie de poupança da economia como um todo. Um pouquinho. O que me faltou aqui? Aqui. Tá, isso aqui. Mesma coisa, não muda nada não. Beleza, então o Homer ele vai explicar esse LA como se fosse uma espécie de poupança da população, que ele vai chamar de SR, que vai ser dedicada a trabalhar nesse setor de pesquisas LA. Né? Então, ele vai escrever o LA, como sendo SR, tá? Para diferenciar do SK, né? Da poupança do capital. Esse R aqui é de researchers, tá? Pesquisadores em inglês. Então, esse researchers, research, alguma coisa do tipo, acho que não vai para o plural, não. Research, então, significa pessoas ligadas ao setor de pesquisa, que vai ser destacado aqui por SR vezes L. Então, naturalmente, esse SR, ele vai estar entre 1 e 0, né?
porque você não vai ter a população toda trabalhando com pesquisadores, obviamente, né? Na verdade, vai ser uma proporção muito pequena da população, bem menor do que 0,05, trabalhando no setor de pesquisas, mas, como hipótese mais geral, né, a única coisa que nós temos que impor aqui é que ele está entre 0 e 1, tá bom? E aí, então, eu vou substituir esse LA por esse θ vezes SR vezes L. E aí vai começar a ficar um pouco mais próximo da realidade, né? Por quê? Porque anteriormente nós havíamos colocado que o LA como um todo cresceria numa taxa N. Agora eu já estou dando uma quebrada nessa hipótese, estou falando, olha, beleza, o L ele pode crescer nessa taxa N, mas eu tenho aqui um SR, tá? Que vai estar associado a esse L. E essa constante θL aqui, ele vai ser representado agora como a produtividade da pesquisa. Então, o número de pesquisadores aqui, o Homer não vai tratar isso aqui como uma constante, mas como uma produtividade da pesquisa, né? Então, se eu tenho uma produtividade muito grande, né, essa quantidade LA de pesquisadores, eles vão produzir mais ou menos. Bom, isso aqui não vai deixar de ser uma constante, e ele acaba que ele vai fazer o papel ali de determinar a quantidade aí de pesquisa, tá? Se você faz a mesma coisa que a gente fez anteriormente, você vai, dessa vez aqui, novamente, você vai chegar aqui, GA é igual a N, tá? Não muda. Você aplicar LN aqui, tá? E derivar isso aqui em relação ao tempo, você vai encontrar exatamente a mesma coisa. Então, não precisa, né? Você já pode ter esse entendimento aqui de cara aqui sem grande dificuldade. GA é igual a N, tá? E aí, então, a gente vai estudar, a partir desse ponto de vista aqui do modelo do Homer, né? Do Homer, como é que você vai encontrar a sua estacionariedade ao longo do tempo. Então, eu vou reescrever esta função aqui como sendo GA é igual a θ SR vezes L dividido por A, tá? Não mudou nada, apenas troquei esse A ponto A sobre o GA. Então, esse daqui vai ser a minha transição. Isso aqui vai ser uma espécie de curto prazo, tá bom? O que acontece no curto prazo? E esse daqui vai ser o meu longo prazo. Isso daqui é que eu preciso ter para poder garantir uma estacionariedade do GA, né? Que o GA cresça na mesma taxa do crescimento populacional, tá? Esse daqui sendo uma relação mais de curto prazo, como é que eu posso reescrever isso? Como é que eu posso escrever isso aqui em termos de equação, né? Eu posso escrever isso daqui como sendo algo do tipo assim, ó. Esse aqui, o eixo aqui vai ser o GA, tá? Que é o A ponto A. Então, aqui está o meu GA. Vou escrever aqui, ó, GA. Tá? E o GA, o que é constante aqui, né? É o θ vezes SR. E a proporção LA aqui é que é minha outra variável. Tá? Então, aqui o que eu tenho? Se o L dividido por A é zero, né, o GA vai ser zero. Então, eu vou ter essa relação aqui, ó. Então, a inclinação aqui dessa curva vai ser dada por θ vezes SR, né? Então, enfim, a gente pode escrever isso aqui completo. Então, tem aqui, ó, GA é igual a θ vezes SR multiplicado por L sobre A. Tudo certo até aí, pessoal?
L sobre A e GA. A estacionariedade é N, então eu tenho um crescimento populacional aqui N. Isso daqui é que vai definir para mim, Hilário, consegui fazer reto, o ponto de estacionariedade, tá? Então, quem que vai ser esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui, então, ele é um ponto LA, né, associado ao GA. Então, se você fizer uma conta simples aqui, ó, uma vez que eu sei que GA é igual a θ SR LA, né, como eu estou no eixo aqui do LA, o LA vai ser quem? Ups. L dividido por A vai ser quem? É só eu passar θ SR dividido por GA, né? Θ, o GA dividido por θ vezes SR. Então, esse ponto aqui, ó, estacionariedade é o GA θ vezes SR. Tá bom? Ou então, não, é isso mesmo. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa aqui de errado. Ah, tá. Aqui no livro, perdão, pessoal, senão vai causar uma confusão aqui. Aqui no livro ele não coloca L aqui, eu estou fazendo as coisas de cabeça. E aí, a gente dando para errar isso aqui. Ele está reduzindo aqui uma variável. Não mudou nada, tá? Eu estava botando SR vezes L, mas ele está colocando LA direto. LA sobre A. Aí não tem necessidade desse SR aqui. Só colocar L sobre A. Isso. Aí tira esse SR aqui, ó. E escreve LA aqui, ó. Enfim, não muda nada, né? Porque o LA, ele é igual a SR vezes L, tá? Ele só tirou o SR vezes L e botou o LA direto. Não muda nada, não. Aqui tem que tirar também. Mesma coisa. Muito bem, tá? Então, chegamos aqui. Aqui a equação que vai falando que quanto mais pesquisadores em relação à quantidade de ideias que você tem, maior tende a ser o GA, né, o crescimento tecnológico. E esse aqui, ele vai falar para você que a estacionariedade ela vai acontecer nesse ponto aqui, tá? E aí, então, né, suponha que nesse ponto aqui você tenha um SR vezes L associado, né? E aí você aumente o SR para um SR' aqui, maior do que esse SR, tá? E aí você desloque por um determinado prazo, vocês vão ver por quê, né? Esse SR', né, multiplicado por L aqui, dividido por A, tá? Então eu vou, por algum momento, deslocar aqui para cá, para esse ponto aqui. Se isso daqui é o ponto estacionário, né, em termos matemáticos, o que tem que acontecer? Esse cara aqui, ele vai voltar a se deslocar para esse ponto aqui, que é o ponto estacionário. Agora, a gente tem a questão da intuição econômica, né? Por que se eu aumentar a quantidade de pesquisadores, o SR, né, se eu colocar um percentual a mais de pessoas trabalhando no setor da pesquisa, isso aqui vai aumentar o meu GA por algum tempo, mas depois ele volta para a taxa estacionária dele aqui, que é o crescimento populacional. Tá? A resposta está aqui nessa relação LA sobre A. Tá? Quando eu aumento o SR, eu estou aumentando o GA, correto? Eu estou aumentando o GA. Então, eu aumentei a quantidade do SR e eu aumento LA sobre A.
Quando eu faço isso, eu vou aumentar, naturalmente, aqui o GA, conforme eu já falei para vocês. Vou botar aqui o GA linha. Então, o aumento que eu faço em LA, com esse aumento aqui do SR, ele é único. Eu simplesmente aumento o LA. Aumentei. Só que ao aumentar o LA, aqui eu aumentei o LA, eu estou aumentando o GA. Quando o GA está aumentando, quem é que vai aumentar nessa relação aqui? O A, correto? Então o A, ele começa a aumentar, o LA ele está fixo, porque esse aumento ele é de nível, ele é uma vezada só, e aí naturalmente com LA fixo e com A aumentando, a tendência vai ser esse GA diminuindo aqui de volta para o seu fator estacionário de longo prazo, tá? Quando você volta para cá, o que você tem? Você tem um crescimento do LA acompanhado por N, que vai gerar para você a mesma quantidade de 10 do GA, de tal forma que a relação LA vai ficar constante. Tá? Agora é a hora que vocês arrepiam, né? E... Pode explicar de novo, professor? Vamos ver aqui se já chegou aos pedidos. E aí, tranquilo, pessoal? Entenderam ali a lógica? Só a Paula? Não, Bruno, né? Só o Bruno? O Bruno e a Paula. A Paula achou que foi rápido. Foi rápido não, Paula. Foi tranquilo. A velocidade está tranquilo. O problema é o entendimento mesmo. Que não é trivial. Vamos lá. Então, vamos novamente e vocês tentam me acompanhar de novo. Ó, a primeira coisa é o GA, a quantidade de pesquisa que temos aqui de curto prazo, ele vai depender do SR vezes L, que é dado por esse LA aqui. Pela relação LA. Tá? Então, se eu aumento a quantidade do LA, eu vou dar um choque aqui na quantidade de tecnologia que está sendo gerada. Beleza? Beleza. Então, aumentei o LA. Como é que eu posso aumentar? Eu aumento o SR. O SR é quem? É a proporção de pessoas ligadas ao setor de pesquisa. Então, eu aumento o SR' aqui, acima do SR que eu tenho atualmente, eu vou dar um choque aqui no GA. Quando eu dou um choque aqui no GA, por meio do aumento do LA, o que vai acontecer aqui? Ó? Isso aqui vai ter uma relação de meio que simultânea, né? Alguma coisa do tipo. Mas vamos lá, de uma relação aqui do tipo, se eu aumento o LA, eu estou aumentando, não imediatamente, mas eu vou aumentar o GA. E se eu aumento o GA, eu aumento o estoque de ideias que é dado por A. Então, olha aqui, ó. Eu aumentei LA, aumentei GA. Pá, vem para cá. Tá? Quando eu estou aumentando o GA, eu estou aumentando aqui esse cara do denominador. Então, eu aumentei o numerador por meio do SR, que vai aumentar o GA, e que depois ele vai aumentar o A. Então, eu aumentei o LA 0. Eu estava aqui numa quantidade de pesquisadores LA 0, eu aumentei para LA 1. Tá? Eu tinha aqui 1% da população ligada ao setor de pesquisa, e eu fui lá e aumentei para 2%. Agora eu estou colocando 2% trabalhando com pesquisa. Então, eu vou aumentar a quantidade de pesquisadores desse nível para esse nível, certo? O que eu espero que aconteça em algum grau? Aumento tecnológico. Já. Então, eu vou começar a gerar mais tecnologia. Só que quando eu aumento
Só que quando eu gero mais tecnologia, então eu aumentei aqui do LA para o LA1, e esse A0 aqui, esse nível tecnológico que eu tinha, também vai aumentar, digamos aqui, para um novo nível A1. Então, inicialmente, o LA sobre o A vai aumentar. Só que depois o A vai aumentar também. Então, essa relação aqui ela vai permanecer constante, igual ela estava no ponto inicial. E é isso daqui. Então, eu tenho um choque inicial do GA, aumentando o LA e aumentando a tecnologia. Quando eu faço esse aumento do LA, eu vou começar a produzir mais tecnologia, que vai aumentar aqui o meu denominador, até que a proporção ela volte para o seu estado inicial, tá? De estacionariedade, não inicial. Estado de estacionariedade. Que estado de estacionariedade é esse? É um estado em que a quantidade de tecnologia gerada, ela iguala a quantidade de pesquisadores que estão entrando todo ano aqui por meio do aumento do crescimento populacional. Vamos lá, segunda rodada de explicação. Paula, Bruno, o que vocês acharam? O Paulo agora foi. Bruno. Bruno também. Alguém ainda ficou para trás? Alguém ainda não entendeu? É uma relação proporcional. Beleza. É uma relação proporcional. Eu tenho LA sobre A. Aumentei LA. Aumentei LA, aumentei GA. Mais tecnologia. Quando eu começo a aumentar a tecnologia, eu aumento A. Aí essa proporção ela vai diminuir de novo até o ponto que eu estava ali, que era o N igualando a quantidade de tecnologia que está sendo gerada. Tá? É isso. Nada demais. Tá? É estranho no primeiro momento e depois vai, enfim, quando você for lendo, vai ficando cada vez mais natural. Então, do ponto de vista dinâmico, né, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho que a minha tecnologia um ponto estacionário, inicialmente, né, estava crescendo aqui. Aqui, em T igual a 0, eu vou dar um choque aumentando o CR. Então, nesse ponto aqui, ó, eu vou botar mais pesquisadores para poder trabalhar. Então, vou aumentar a quantidade de uma poupança populacional de pesquisadores, de pessoas que trabalham associado com o desenvolvimento de novas tecnologias. E aí eu vou ter esse choque aqui aumentando o GA aqui para aquele GA linha que eu tinha me referido ali em cima, né? E aí, então, no longo prazo, né, eu vou voltando aqui para o estado que eu estava antes desse choque ter acontecido. Tá? É isso. Então, o que nós temos aqui, tomando um modelo do Homer, né, como ponto de apoio. Então, o que vocês verificam é o seguinte, né? A única forma de você aumentar a quantidade de pesquisadores, isso aqui a gente está falando dos países desenvolvidos, tá bom? Que trabalham com, que tem esse desenvolvimento forte no setor de pesquisa, é você manter um crescimento populacional deles mais alto, né?
considerando que a taxa de pessoas que vão trabalhar nesse setor de pesquisas, ela não diminua, né? Porque não adianta nada você aumentar o N, se a quantidade SR aqui de pessoas que vão trabalhar no setor de pesquisas, eles diminuem, né? O SR diminui. Então, se eu aumento o L e diminuo o SR, né, naturalmente o GA aqui não vai ter o mesmo efeito, né? Só se você manter aqui o SR no nível no nível constante, né? Vai ficar diminuindo a quantidade de pessoas que trabalham com o setor de pesquisas. Vamos ver o que acontece, então, do ponto de vista do PIB per capita, né? Essa possível mudança aqui, né? A gente viu que o aumento do GA, ele tem um efeito transitório, né? Ele vai aumentar no curto, médio prazo, e no longo prazo, esse GA ele vai voltar a crescer na mesma taxa N. Vamos ver o que acontece do ponto de vista do modelo do solo, né? Então, eu falei isso já lá no começo da disciplina, né? Que o modelo do Homer, ele em grande parte, ele vem a ser um desdobramento do modelo do Solon, porém tornando o A não exógeno, mas como um dos fatores de produção, um fator de produção tal como seria o capital e o trabalho, né? Por quê? A ideia é que o setor capitalista, ele vai lá e adquire a ideia A, comprando, né? Porque nós estamos pressupondo que existe mercado, né, para a tecnologia A. Você tem direito de patente, né? O setor, né, que desenvolve a ideia tem direito a patente, então tem direito à lucratividade sobre aquele desenvolvimento da ideia que ele propôs. Então, o A ele é tratado no modelo do Homer como se fosse um insumo, não como se fosse uma coisa exógena que aumenta a produtividade do trabalho. Ele é tratado como um insumo à parte, tá? Bom, e aí como é que o Homer faz esse tratamento? Ele parte lá da função de produção que vocês já conhecem, né? Y, K alfa, A, Ly, 1 menos alfa, tá? Então, estamos no mesmo local que o Solon agora, só diferenciando o L do Ly, né, para dizer que aqui é o pessoal que trabalha, que não está ligado ao setor de pesquisas, né, o setor de pesquisas é o LA, né, e aí, então, nós vamos basicamente dividir por a Ly e por a Ly os dois lados. Quando eu faço isso, eu já caio imediatamente no modelo do solo. Tá? E aqui no modelo do Solon vale tudo aí que a gente já conhece em termos de estacionalidade. Tá? Fazendo isso, então eu vou escrever aqui o Y chapéu como sendo SKN mais G mais D elevado a alfa 1 menos alfa, tá? E o Y chapéu, né? E o Y chapéu, a gente sabe que é o Yzão A vezes Ly. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este Ly aqui, ó, que está do lado de cá, e eu vou passar ele multiplicando aqui. Para eu ter que escrever tudo de novo, eu vou aproveitar que eu já fiz aqui, ó. Eu vou passar esse cara multiplicando. Vou apagar ele aqui. Vou passar ele multiplicando aqui, ó. Ly, tá? E vou dividir por L os dois lados aqui, ó.
Beleza? Então, eu vou ficar com o Y dividido por L, que é o nosso Yzinho per capita, né? Esse é um chapeuzinho. Um Y minúsculo, tá? Agora eu já estou no PIB per capita. O restante aqui, eu não mudo, tá? Eu vou fazer isso aqui de uma vez aqui, tá, gente? Senão eu vou ter que reescrever tudo, minha mão ela começa a doer. Então, esse Y sobre o Lzão aqui, eu vou chamar de Yzinho. Vocês aí façam todos os caminhos. Tá, beleza. Agora eu vou tratar esse cara aqui, o Ly dividido por L. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que a população total é dada por Ly, que é o pessoal que está trabalhando aí fora do setor de pesquisa, e o LA, que é a turma que trabalha com o setor de pesquisa, tá? O LA, conforme eu falei para vocês, eu vou falar que é a taxa SR vezes L. Então, eu vou substituir o LA por isso daqui. Então, vai ficar Lzão, LY, SR vezes L. Tá? E aí, então, eu vou passar esse cara para o lado esquerdo e vou botar o Lzão em evidência. Então, vai ficar 1 menos SR, LY. E vou dividir aqui por Lzão e aqui por Lzão. Então, eu tenho que LYL é igual a 1 menos SR. Tá? Então, esse cara aqui, ó, Ly sobre L, eu posso substituir por 1 menos SR. Eu vou fazer isso ali também, tá? Aproveitando aí a boa vontade de vocês com a minha mão e minha relação nada promissora aqui com a mesa digitalizadora, tá? Eu vou apagar o LYL e vou botar aqui 1 menos SR. Pronto, tá? Outra parte aí da conta que foi feita. E agora, a única coisa que está faltando aqui, ó, esse daqui já é o meu PIB per capita, né? Meu PIB por trabalhador, é esse azão aqui, ó. Tá? O que eu posso utilizar para poder substituir aqui, né? Nesse azão aqui. Eu posso utilizar aquela análise anterior que eu havia feito, né? Qual que foi a análise anterior? A análise anterior foi esta daqui, né? Ops. Aqui eu tenho uma conta para o A, né? Se eu passar o A multiplicando aqui, ó, e passar o GA dividindo, eu vou ter que o A vai ser o θ LA dividido por GA. Vou escrever ele aqui, ó. Que olha para cá. Eu vou ter que o igual a θ vezes, quem que é o LA? SR vezes L, né? Dividido por GA, tá? Então, θ vezes L dividido por GA, ele é quando esse cara aqui está no ponto estacionário, né? Ele é também uma relação já estacionária, tá? Então, eu vou enfiar esse cara, aqui, ó, guardem ele, tá? Eu vou pegar esse cara aqui e vou substituir ele aqui embaixo. Tá? Então, eu vou passar esse cara multiplicando aqui. Vou apagar ele aqui, ó.
e vou passar esse A aqui, que também ele é estacionário, tá? Esqueci de chamar a atenção para esse ponto, estou chamando agora. Quem que é esse A aqui, né? Conforme a gente falou ali em cima, ele vai ser dado por θ vezes SR vezes L, que depende de T, né? Porque ele cresce uma taxa N, então eu vou botar esse cara aqui que ele varia no tempo, dividido aqui por GA, que no seu estado estacionário depende do N. Mas a gente vai deixar o GA mesmo aqui, mas enfim, o GA cresce numa taxa do N. Então é isso daqui que vai ser agora a minha o que vai determinar aqui meu crescimento aqui no estado estacionário. Ele vai depender desse cara aqui, que já era conhecido do solo, que vem do modelo de solo, né? E vai depender desse restante aqui, ó. Essa aqui vai ser a parte do solo. Tá bom? Então, essa parte aqui, ó, que é a forma como o Homer, eu falei solo Homer, tá? Essa parte aqui é a parte do Homer. Então, essa parte aqui, ó, tá? Que vai determinar aqui o crescimento, então, de longo prazo. Vocês reparem aqui que o SR, ele entra com sinal positivo aqui, e o SR, ele entra de uma forma negativa aqui, ó. Então, por que isso, né? Que o SR aqui, ele está meio que captando o fato de você estar tirando pessoas do setor que trabalha, né, que não produz, e está jogando para esse setor aqui, ó. E, naturalmente, né, o que tem que acontecer para esse SR ele não ter um valor que vai prejudicar o crescimento econômico? Ele tem que ser um cara menor do que 0,5, né? Todo mundo consegue enxergar isso? O SR, ele tem que ser menor do que 0,05. Porque se ele for maior do que 0,5, não que 0,05. Porque se ele for maior do que 0,5, naturalmente esse cara aqui vai ficar negativo, né? Tá? Por exemplo, quer dizer, a relação desse cara com esse cara aqui vai ficar negativo. Na verdade, para você descobrir isso, é só você pegar e esse cara aqui derivar em relação ao SR. Se ele for maior do que 0,5, você vai verificar que todo o crescimento do SR, ele reduz, né, o crescimento econômico em vez de aumentar. Isso aí é um detalhe que nem o Homer acaba pegando muito, mas é uma questão a se considerar, né? Porque se você tem o SR aqui e o SR negativo aqui, né? Qual que é o valor aqui que você precisa ter para esse efeito aqui ser positivo? Esse valor é 0,5. O maior do que 0,5, esse efeito ele passa a ser negativo sobre o PIB quando você aumenta ele, tá? Aí acaba que o crescimento LT aqui, né, o crescimento da populacional. Se você pegar passar o LN desse lado aqui, e derivar em relação ao tempo, você vai encontrar que o produto da economia ele vai crescer com GY igual a N, né? Não poderia ser diferente
no modelo do Homer, né, a tecnologia cresce também numa taxa N. Então, não dá para a tecnologia crescer numa taxa N e o Y crescer numa taxa diferente de N. Aí isso daqui é muito simples, né? É só você pegar, passa o ln aqui, passa o ln aqui, né, faz a propriedade aqui no lado direito, todo mundo aqui é constante, menos esse cara aqui é constante. Quando você derivar isso aqui em relação ao tempo, o GA é constante, né? Está na taxa estacionária dele. Na hora que você derivar em relação ao tempo, você vai ter que o crescimento do PIB para o trabalhador está crescendo na taxa N. Tá? Outra coisa interessante aqui que você deve observar é que o SR, embora ele tenha um efeito transitório em termos de crescimento, em termos do crescimento do GA, né? Se você aumenta o SR num determinado ponto, no longo prazo o GA, o crescimento da tecnologia, ele vai igualar novamente o crescimento populacional. Mas aqui você verifica que ele tem um efeito de nível, tá? Então, se você aumenta o SR, você está aumentando a tecnologia, o nível da tecnologia como um todo, né? Porque isso aqui tudo representa a tecnologia. Se você aumenta, quer dizer, esse pedaço aqui, né, especificamente. Esse pedaço aqui representa a tecnologia, né? Foi onde que eu substituí o A estrela. Então, se você aumenta o SR, você tem um efeito de nível sobre a tecnologia e acaba aumentando o nível também do produto per capita. Como aqui acontecia com o SK, né? Vocês, muitos de vocês escreveram na prova direitinho. Se você aumenta o SK, ele tem um efeito transitório no crescimento econômico. No longo prazo, no modelo de solo, você volta a crescer na taxa GA, que era exógena, mas só que você tinha um efeito permanente em termos de nível do produto, né, dado por esse SK. Aqui vai ser exatamente em termos da tecnologia. Uma vez que isso daqui é a parte da tecnologia, né, no ponto estacionário, a estrela, se você aumenta o SR, o efeito ele é de nível, né? Então, deixa eu colocar essa informação aqui embaixo desse gráfico. Vou botar no lado aqui, tá? Então, tem aqui o log de A, né? Para linearizar a função. E aqui é o tempo, T. Então, eu estava crescendo aqui, a minha tecnologia estava crescendo numa taxa N. Aqui, em T0, acontece esse choque aqui da quantidade de pesquisadores. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento aqui do A. E aí, um dado momento do tempo, ele volta a crescer aqui na mesma taxa que ele estava, porém, no nível maior. Tá? Então, aqui é a mesma inclinação, né? Aqui a inclinação tudo é N. Está crescendo aqui na taxa populacional. Só que como você aumentou a quantidade de indivíduos trabalhando no setor de tecnologia, em termos de nível, você criou esse efeito aqui de crescimento. Em termos de nível, né, você aumentou aqui o nível de forma permanente da tecnologia. Só que a taxa de crescimento, né, depois desse momento aqui que ela converge, né, para o N, ela volta a crescer a mesma taxa do anterior aqui ao N. Tá? Então tá, é isso. Vamos dar uma olhadinha no livro? É isso aqui. O SR aqui, desde que o SR esteja menor, né? Na verdade, esse patamar do SR aqui, ele é muito baixo, né? Ele vai ser, tipo, menos de 1% normalmente da população. Você vai ter um percentual pequeno aí da população trabalhando nesse setor de pesquisa. Então, vai ser bem menor do que 0,5. Essa conta aqui que eu fiz não é uma coisa nem que vocês deveriam se preocupar, mas é
É uma questão de aplicação de derivada direto, né? Aqui, ó. Você chama de x aqui, ó, 1 menos SR vezes SR. Aí você quer saber o que acontece aqui com essa proporção quando você varia o SR, né? E aí você vai aplicar a regra aqui, ó, derivada desse cara, que vai ser menos 1, multiplicado por SR, mais a derivada desse cara, SR, que é 1, multiplicado por 1 menos SR, né? Isso mesmo? Então, derivada desse cara aqui, menos 1, multiplicado por esse, que é a regra do produto, né? Mais a derivada desse cara aqui é 1 multiplicado por 1 menos SR. Então, o que você vai ter aqui, ó? 1 menos 2 vezes SR. Eu quero saber quando que esse cara vai ter uma variação positiva, vai ser quando SR for passo esse cara aqui para cá, menos 1, né? Menos 2. Aí multiplico por menos 1 os dois lados, né? E passo esse cara dividindo. Vai ficar SR. Quando eu multiplico por menos 1 os dois lados, eu viro a desigualdade, né? Então vai ficar menor do que meio. Né? Então é isso. O SR tem que ser menor do que meio, para quando houver alguma variação do SR, a variação dessa proporção aqui, x, ela vai ser positiva, né? Vai ter uma variação positiva e não negativa. Então a condição é essa aqui, ó, ser maior do que meio. É isso. Foi assim que eu cheguei nesse resultado. Bom, dando uma olhadinha no livro, né, vocês vão ver que a gente acompanhou aí exatamente o que está no livro, né? LY é igual a L. Que é uma forma para nós derivarmos o crescimento do estado estacionário, né? O GA aqui. Aí ele vai falar aquela coisa do Homer, né? Tal, que ele considerou o lambda igual a 1 e o φ igual a 0. Essa formuleta aqui que a gente trabalhou também. Ó, contudo, a vantagem dessa especificação também é seu ponto fraco. O esforço mundial de pesquisa aumentou e muito nos últimos 40 anos, e mesmo durante o último século, para recordar o fato, veja o capítulo, a figura 4.6 do capítulo 4, uma vez que ele cresce rapidamente ao longo do tempo, a formulação original de Homer sugere que a taxa de crescimento das economias avançadas também deveria ter se elevado rapidamente nos últimos 40 a 100 anos. Porém, sabemos que está longe de ser verdade. A taxa média de crescimento da economia dos Estados Unidos, por exemplo, ficou bem próximo de 1,8 nos últimos 100 anos. Ele não dá o valor aqui de 400%. Isso aí eu devo ter pegado uma nota de rodapé, alguma coisa assim. Aquela explicação que eu dei, né, em X, o progresso tecnológico supera o crescimento populacional, de modo que com o tempo a razão LA diminui, como indicam as setas. À medida que a razão declina, a taxa de mudança tecnológica também cai gradualmente até que a economia retorna a seu crescimento equilibrado, GA igual a N. Queria ver onde que ele fala que o GA é igual a N. Tá por aqui, tem que ler com calma e encontrar isso. Em algum momento ele vai derivar, né, que GA é igual a N, tomando como ponto de partida o modelo do próprio Homer.
Ele já está entrando aqui com GA igual a N. Tudo bem. Aqui é o grafiquinho que eu fiz para vocês, né? Quando você aumenta o SR, você aumenta proporcionalmente aqui o GA, né? E à medida que, porque você está aumentando o LA, e à medida que você está aumentando aqui a quantidade de tecnologia, você vai voltando aqui até manter a proporção, tá? Aqui é o gráfico que eu fiz para vocês. E aqui o efeito de nível, tá? Essa aqui foi a última equação aí, né? Tal, o A, substitui aqui que a gente fez, chega aqui, né? Eu vou fazer uma discussão aí que vocês deveriam ler, tá? Com calma. Essa parte do setor de bens finais, aí isso daqui vocês já não precisam entrar, tá? Isso daqui é a microeconomia do modelo. A microeconomia do modelo, ele vai dividir a economia em dois setores. Cabe uma explicação rápida aqui, tá? Um setor, a estrutura de capital, né, o K, ele vai ser o somatório de todos os bens XJ, né, que ele vai chamar de bens intermediários, tá bom? Então, o K da minha economia vai ser todos os bens intermediários, né, que são feitos, tá? Ele vai entrar com uma integral aqui para facilitar, né? Aí ele vai achar aqui a taxa de salário, a taxa de lucro desse setor, e aí ele vai falar do setor de bens intermediários. O setor de bens intermediários, ele é o setor que justamente produz, né, as ideias, que produz aqui os bens com tecnologia embutida, né? Ele vai chamar de setor de bens intermediários, né? Que vai ter essa que X aqui é o capital dividido pela tecnologia e tal, né? Perdão, gente, o setor de bens intermediários é que pega a tecnologia e faz o capital faz o capital com a tecnologia. O setor de pesquisas é que faz a ideia, tá? Que aí tem aquelas ideias aqui. Se bem que ele já está entrando aqui com o setor de pesquisa. Eu acho que ele está embutindo, né, o setor de pesquisas dentro do setor de bens intermediários aqui. Enfim, ele não está fazendo um setor específico aqui, não. Estou passando rápido, né? E a solução do modelo é simplesmente isso, né? É passar que existe um bem que vai produzir esses bens aí, né, essas ideias, e o setor aqui o setor final aqui da economia, o setor de bens finais, ele compra, né, desse setor de bens intermediários aqui, o capital com a tecnologia embutida, tá? Se você continua aqui olhando o modelo, ele já vai aumentando aqui para outras ideias, né, incorporando aqui diferentes versões, que não é muito diferente do modelo de Homer. Ele vai incluir aqui o modelo schumpeteriano, né, que não tem nada a ver com o modelo schumpeteriano que o pessoal trabalha aí na heterodoxia. Isso aqui foi uma adequação que eles fizeram das ideias do Schumpeter, né, da destruição criadora para casar com o modelo do Homer. Então, a gente nem dá isso daqui porque tá bem longe aí do que é feito aí em termos de literatura econômica atualmente, tá? Mesmo modelo que o pessoal trabalha de Schumpeter, né, schumpeteriano, eles não estão presos mais ao modelo do Homer. Ele tem uma dinâmica completamente diferente, tal. E aí ele mostra também que o crescimento aqui, mesmo incorporando o modelo do Schumpeter, ele vai ter esse crescimento equilibrado, embora ele vá ter esse crescimento aqui de tipo uma escadinha aqui ao longo do tempo, né? E, de novo, isso aqui não tem nada a ver aí com o que se estuda de Schumpeter. Normalmente o pessoal trabalha com Schumpeter como sendo uma coisa bem nada muito equilibrada, né? Trata como algo assim bem confuso, bem complexo, tanto é que o pessoal que trabalha com análise de economia de complexidade utiliza aí, faz um embasamento teórico. Esse Schumpeter que está aqui no livro, ele
Ele foi uma tentativa de adequação, mas não é... Enfim, se você for assistir esse mesmo curso, uma USP da vida, de macro 3, eles vão lá e dão essas microeconomias, assim, todas muito bem dadas, né? Abre tudo, faz as contas todas, né? Ali no livro do Homer, eles dão as equações finais, mas para chegar nessas equações aí dá um certo trabalhinho, então é uma coisa meio desnecessária. Então, o mais importante do que ficar fazendo a matemática, uma matemática que não tem lá muita necessidade para nós, você tem em mente que o Homer ele não trabalha só com um único setor na economia, ele divide a economia em dois setores, tá? O setor de bens finais e o setor de bens intermediários. O setor de bens intermediários, eles vão utilizar essa quantidade de ideias que existe, e a partir dessas ideias eles vão produzir esses bens, né, fazendo melhorias tecnológicas sempre que novas ideias vão se tornando disponíveis, sempre que novas ideias forem se tornando disponibilizadas. E aí tem uma relação de patente, né? Quando a gente está falando de patente, não significa que apenas uma firma vai produzir as coisas, mas que você, para produzir, você tem que pagar a patente para quem inventou a ideia, tá? E aí, enfim, quem estuda a patente aí que vai dizer para vocês melhor como é que essas coisas são precificadas, mas são precificadas, assim, acima do custo marginal, né? Não tem jeito de você, no mercado, que o custo fixo é muito maior do que o custo marginal, você encontrar a relação de custo marginal igual a receita marginal, a gente já falou sobre isso. Então, o Homer, ele separa esses dois setores econômicos, né? E o desenvolvimento lá das ideias, a forma como o A, ele é produzido, né? E aí ele vai trabalhar, o livro vai trabalhar isso nessa microeconomia que está ali, né, que eu não vou dar, o setor de bens finais, ele vai lá e compra desse setor de bens intermediários o capital, né, embutido com essa tecnologia para produzir bens que nós aí conhecemos como bens que estão na fronteira tecnológica, né? E aí, pessoal, isso daí vai abrir um monte de ideias, né? A primeira delas, quando vocês forem estudar a relação entre um Brasil em que era extremamente protegido, que cobrava altos tributos para você importar bens, ou que era proibido, por exemplo, importar produtos de informática na década de 80, o quanto que isso daí... Então, assim, isso foi feito, né, com o intuito de proteger a indústria local e permitir o desenvolvimento de uma indústria local. Só que aí entra a questão do problema do incentivo, né? Quando você protege e você não faz nenhum programa ou não faz uma questão, olha, a gente vai proteger, mas em X anos nós vamos abrir economia, né? Os caras simplesmente eles não se preocupavam em melhorar a sua tecnologia, né? Ficava agarrado a uma tecnologia completamente defasada, porque eles tinham um mercado aqui dentro garantido, né? Então, eu já vi aí pesquisadores brincando, né, que a indústria nascente do Brasil fazia 50, 60, 70 anos e continua sendo uma indústria nascente, uma indústria inicial, né? Nunca se desenvolvia. E aí, no setor de informática, principalmente, isso daí, para nós, teve um impacto bastante negativo, uma vez que a gente começou muito atrás de outros países, essa questão computacional. E aí, como consequência disso, na hora que a gente ia atingindo um determinado patamar tecnológico, todos os outros países já tinham mudado desse patamar, né? E, enfim, eu acho que agora, tecnologicamente, aí nós estamos ficando cada vez mais próximos, embora a gente vira e mexe tem alguma notícia de coisas que são produzidas e vendidas lá fora que não chegou ainda para nós, tá? Mas, beleza, no geral foi isso daí, tá? Sobre crescimento endógeno. Eu encerro essa parte no modelo de Homer,
e amanhã a gente começa no modelo AK, tá? Também crescimento endógeno. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão sobre o que a gente trabalhou? Ok, né? Então tá, pessoal, vou parar a gravação.